Olá pessoal, tudo beleza? Beleza! Sou o professor Erciliano, professor de filosofia, professor de sociologia e a gente está comentando a prova do Enem 2021, mais especificamente a prova azul. Agora vamos resolver o item 87. Vamos para ele? Bora nessa, meu tio! Tem um texto que diz assim: minha fórmula para o que há de grande no indivíduo é amor fati. Nada desejar além daquilo que é. Nem diante de si, nem atrás de si, nem nos séculos dos séculos. Não se contentar em suportar o inelutável. E ainda menos dissimulá-lo, mas amá-lo. Então pronto, temos aí o nosso amigo Nietzsche. E aí a pergunta é a seguinte: essa fórmula indicada pelo Nietzsche consiste em uma crítica à tradição cristã que, se nós estamos falando de Nietzsche, nós estamos falando do existencialismo. E é legal que quando a gente observa, né, o mundo contemporâneo, a filosofia ela se preocupou de novo com o homem, né, pessoal? Se você pegar ali a filosofia grega, clássica, lógico, você tem ali os sofistas que se preocuparam com a felicidade, né? Mas quando você pega a filosofia clássica mesmo ali, que é Platão, Aristóteles e Sócrates, eles estão preocupados com o pensamento, estão preocupados com o conhecimento, é a teoria do conhecimento. Pensamento medieval ficou tudo jogado ali nas mãos da igreja, então foi uma preocupação mesmo com a teologia, consolidar a fé. Pensamento moderno volta a ter a racionalidade, então a valorização da razão, da ciência, das experiências, né? E aí vem o mundo contemporâneo. O mundo contemporâneo é interessante porque como o mundo passou ali por 2 guerras mundiais, o ser humano percebeu o quão perverso ele pode ser. Imagina, né? Você pega a Primeira Guerra Mundial, morreram aí cerca de 10 milhões de pessoas. Que para uma guerra era muita coisa, comparado às guerras que existiam antigamente. Quando chega na Segunda Guerra Mundial, chega a cerca de 50, 60 milhões de pessoas. Como é que o homem é tão perverso fazer isso, né? Aí você diz assim, cara, como é que pode, né? Os nazistas lá tiveram o Holocausto, só de judeu foi 5 milhões de pessoas. Então, começa a haver uma nova perspectiva na filosofia que se preocupou agora em analisar a essência do homem, né? Então você vai ter ali o nosso amigo Jean-Paul Sartre, por exemplo, que ele vai se preocupar com o tema da liberdade. Nós vamos ter a questão ali do Foucault, que vai se preocupar com a questão da disciplina. E, principalmente, para a nossa questão, nós vamos ter o Nietzsche. Porque o Nietzsche, ele vai trazer uma nova perspectiva da análise dessa sociedade humana do ponto de vista dele. Eu não estou dizendo que ele está certo, né? O Nietzsche ele é muito pessimista, né, pessoal? Tem até muita gente que a gente não gosta nem de aconselhar muito o Nietzsche para a pessoa que está assim meio deprê, né? Porque a pessoa fica desiludida com a vida, essas coisas assim. Por que o Nietzsche ele é pessimista? Porque ele traz uma nova visão sobre a realidade humana. Vamos dar um exemplo. Você é criança, você está andando, está correndo, você cai no chão, pá, se espataca todinho. Aí vem seu pai, aí vem sua mãe, vem alguém mais velho, lhe pega, bota no braço, não foi nada não, né? Ajeita ali, vá brincar de novo. Então o ser humano ele gosta de ter essa proteção. E se você observar, toda a história da humanidade foi marcada por um pensamento de proteção divina. Tem Deus, Deus está protegendo todo mundo. Então, Deus está atento a todos, né? Isso, desde ali do mundo medieval, principalmente, se consolida, mas o pensamento humano sempre foi assim. Nós somos responsáveis pela nossa vida, mas existe um Deus que nos protege e que nos guia. Aí, vem o Nietzsche trazer uma ideia chamada de niilismo. O que seria niilismo? Niilismo seria a valorização do nada. Como assim, Erciliano? Nada importa. Nosso amigo Nietzsche, ele vai estar despreocupado com as questões das convenções sociais. As convenções sociais não importam. Religião não importa, né? Ter dinheiro não importa. Nada importa. Porque, obviamente, qual é o sentido da vida do homem? O sentido da vida é viver, simplesmente. Você vive, morre,
e pronto, acabou. É o próprio homem que vai buscar o sentido na sua própria vida. Então isso acaba sendo, pessoal, muito dolorido para todo mundo que quer ter proteção. Cara, eu acho melhor dar um sentido para a vida assim, ó. O meu sentido da vida é fazer o bem, aí se eu morrer, Deus depois me pega e ó, vai me proteger pro resto da eternidade. Então quem tem essa visão, e vem obviamente aí o Nietzsche fazer essa crítica ao pensamento religioso, por isso que aí tem aquela famosa frase, né? Deus está morto. Quando se diz Deus está morto, não quer dizer que ele não acredita na existência de Deus, mas a visão cristã de Deus, desse Deus protetor, desse Deus interventor, tá? Pode até ser, de acordo com o pensamento dele, que exista um Deus como o ser que criou tudo, mas que ele não está ali nos guiando, que não está nos protegendo. Nós estamos ali vulneráveis a todos os males e a todos os bens, porque o bem e o mal é uma interpretação da humanidade. Tanto é que ele vai defender a ideia do super-homem, né? O que seria esse super-homem? Que não tem nada a ver com o super-homem do desenho animado e do cinema, né, pessoal? O super-homem seria esse ser que seria capaz de suportar essa dor, de suportar essa angústia, né? Então, se você é capaz, é a famosa história do eterno retorno. Você vai nascer, você vai viver, vai passar todas as suas felicidades, todas as suas tristezas. Aí você morre. Aí depois você volta e vive tudo totalmente igual novamente, com as mesmas dores, com as mesmas alegrias. Você aceitaria viver eternamente assim? Passar pelos mesmos sofrimentos sempre? Passar pelas mesmas alegrias sempre? De acordo com Nietzsche, o super-homem sim. O super-homem seria esse ser tão superior que ele está fora desses padrões da sociedade que a sociedade estabelece, né? A partir do momento em que ele estabelece ali que o homem ele não tem nenhum vínculo oficial com uma eternidade ou com algo assim. Você vive porque você vive. E qual é o sentido da vida? Viver. Pronto. Acabou. Isso seria então o sentido da vida. Então é lógico que esse tipo de pensamento ele acaba sendo muito complexo e ele acaba sendo um confronto com as ideias tradicionais, com as ideias que nós nos acostumamos desde que nascemos, porque desde que a gente nasceu, a gente tem uma ideia cultural que é repassada, né, na visão judaico-cristã, né, que existe um céu, que existe um inferno, que existe um Deus, que você tem que fazer o bem, existe pecado. Então, para o Nietzsche, nada disso faz sentido, porque os valores humanos estão mortos, né? Você vai viver simplesmente por viver. Opa, então agora a gente pode resolver a nossa questãozinha. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então quando a gente pega lá, ó, letra A. Letra A. Combate as práticas sociais de cunho afetivo? Não. Ele está dizendo que você vai simplesmente viver, só não vai ter sentido. Vai viver, meu filho, aproveite sua vida e depois você vai morrer, ela acabou mesmo e tchau, imensa. Beleza? B. Impede o avanço científico. O que está falando disso, pessoal? Essa questão não tem, né? Está falando do seu amor. Você vai viver, vai aproveitar a vida, né? A vida é boa demais, né? Então, viva e pronto. Depois você morre e acabou, né? Letra C. Associa os cultos pagãos à sacralização da natureza. Cuidado, cuidado, né? Porque você diz assim, Ciliano, mas ele não está indo contra Deus, então é uma coisa pagã, é uma coisa que fica fora da igreja. Mas você não tem nada a ver isso com a sacralização da natureza. Você não está transformando a natureza no sagrado. Eu não vou agora, a árvore é uma deusa, o sol é um deus. Não tem disso. D. Condena os modelos filosóficos da antiguidade clássica. A antiguidade clássica ela é racional, né, pessoal? Então foi um momento em que se valorizou a razão, que se tentou explicar a realidade humana, né? Ele não vai condenar, muito pelo contrário, ele vai valorizar. Então só pode ser a última, né? É bom que seja. Olha lá. Consagra a realização humana ao campo transcendental. Então o que você vai observar é que na verdade, você não tem aqui na vida humana
você não tem uma obrigação moral, você não tem aqui um objetivo específico para com Deus, você não tem a necessidade de você ter uma realização humana, né, ligada aos valores. Se for o caso, isso será de caso transcendental, depois da morte, mas é lógico também, isso ele não vai dizer, né? Essa realização humana, ela está a nível transcendental, que é o que vai aí a Igreja Católica defender e ele vai contestar, né? Eu sei lá se vai ter vida depois da morte, eu não sei não. Vai viver, vai viver, vai viver, né? Agora, a Igreja Católica diz assim, ó, mas no final você está lá no paraíso. E ele vai contestar isso, que é exatamente a nossa questão. Ele diz ó, que essa fórmula é uma crítica à tradição cristã. A tradição cristã consagra a realização humana ao campo transcendental, né? Então, a nossa letra correta, vamos riscar, eu dou um valor riscar esse negocinho? Oh, aí sim, letra E de Herciliano. Aí essa aí, porque não existe nenhuma palavra melhor com essa letra. Vai embora! Então, pessoal, terminamos a nossa questão. Depois a gente se encontra de novo, né? Por hoje é só. Um grande abraço, até a próxima.